Bom dia a todos. Como membro da cadeira de desenho estrutural do professor Joseph Schwartz, da ETH de Zurich, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao convite da professora Annette Spiro para participar aqui do simpósio e realizar a exposição que está aqui no foyer, Building Weaving, que em português significa construindo, tecendo. É um registro de um workshop que fizemos com estudantes da ETH de Zurich e convido a todos a participar aqui da exposição. No coffee break nós eu vou estar lá para qualquer pergunta ou qualquer detalhe que alguém, se vocês tiverem algum interesse em saber mais sobre o que nós fizemos aqui no Brasil com os estudantes da ETH. Gostaria também de agradecer o apoio do arquiteto Milton Braga e da Gisele Mendonça, que colaboraram muito para a realização da exposição também. Vou apresentar agora esse workshop. Então, foram 11 estudantes do Departamento de Arquitetura da ETH, 2 assistentes, que viajaram até uma reserva indígena Pareci, que fica em Tangará da Serra, município de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Uma reserva que é uma reserva grande, que ainda tem onde ainda se constrói uma tipologia indígena considerada por especialistas nesse tipo de construção ainda original. Quer dizer, essa é uma das únicas casas no estado do Mato Grosso, junto com a Casa Xinguana, que ainda é considerada uma construção, uma técnica construtiva pré-colonial sem grandes influências do não-índio. Na língua dos Parecis, essa casa não se chama oca. Oca é um termo geral que a gente usa em português para definir uma casa indígena, mas na língua Pareci ela se chama Hati, que também significa casa. Então, nós planejamos fazer essa apresentação junto com o mestre construtor indígena que nos acompanhou durante todo o workshop, o Anésio Zezone Zoquemai, que, infelizmente, não pôde vir a São Paulo participar do simpósio. Então, eu vou aqui apresentar daquilo que é a minha competência, que não é de especialista, mas de organizadora dessa viagem, que foi realizada em março desse ano, durante 5 dias. Então, aqui, só para localizar, nós estamos na cidade de São Paulo. O município de Tangará da Serra fica a cerca de 2.000 quilômetros daqui. Esse é o local onde fica a reserva. É uma reserva cercada por latifúndios, produtores de soja. O estado do Mato Grosso é um grande produtor mundial de soja, principalmente para o mercado internacional. E a localização aqui é aquele círculo vermelho onde ficam as aldeias, onde existe algum resquício de mata, de cerrado, principalmente, mas a gente vê que toda a região já foi ocupada pela agricultura. Essa aqui só para localizar também, a BR-364, que dá acesso à reserva, também que é uma estrada importante, mas a gente vê que o estado de conservação é bem ruim. Gostaria de localizar também a aldeia. Aquele círculo vermelho foi o local onde nós construímos. Essa casa que está aqui não existe mais. E nós reconstruímos a casa existente exatamente nesse local. Havia uma família e os ancestrais que faleceram, foram, inclusive, enterrados no mesmo local. Foi exatamente onde nós construímos a nova Hati. Uma coisa importante é dizer que essa aldeia é uma aldeia central na reserva, e, por recomendação da FUNAI, a gente construiu a casa
como centro comunitário, quer dizer, a casa vai ter uma serventia futura para a comunidade, né? Essa é a tipologia da Rati, né? É um meio cilindro com, na verdade, não é um meio cilindro perfeito, faz um arco como um arco ogival, né? Com duas cúpulas nas pontas. E é uma casa que sofreu... Aliás, desculpe, é uma casa que, segundo especialistas do Mato Grosso que estão estudando esse tipo de construção, é uma casa que tem um parentesco com a casa xinguana. Quer dizer, é uma tese ainda, não está provado. E eles realmente têm uma estrutura semelhante, mas a casa xinguana é mais complexa, né? Agora, o que a gente vê aqui é um detalhe da cobertura, né? O que eu quero colocar aqui é que existem, com o contato com o não-índio, gerou mudanças nessa tipologia, né? Mudanças de ecossistema também geraram outras mudanças, a falta de material fez com que os índios tivessem que procurar outros materiais para substituir aqueles originais. E um deles é a guariroba, que é uma palmeira que hoje é usada para a cobertura, originalmente era o buriti, e os pregos, né? Quer dizer, aqui a gente vai ver depois que a casa original ela é toda amarrada, e aqui a gente não vê essa amarração entre essas ripas e essas vigas verticais, e o uso do prego, então, tem marcado uma mudança nessa tipologia construtiva. Aqui a gente vê também que essa casa não está amarrada, ela foi pregada. E aqui eu acho essa imagem interessante porque ela mostra essa mistura, né? Esse contato com o não-índio, a casa, quer dizer, a gente vê aqui uma bacia de plástico, ali uma tigela de madeira, quer dizer, existe muito essa coisa, o contato do índio com o não-índio gerou mudanças dentro dessa casa, não só na estrutura, mas também no mobiliário. Então, a ideia desse workshop foi fazer um workshop de mãos à obra, né? Quer dizer, os estudantes estavam prontos para construir realmente, trabalhar, trabalho braçal, né? Quer dizer, foram 11 deles, 2 assistentes, né? E a ideia principal é realmente entender a madeira em suas condições mais simples, quer dizer, ela saindo diretamente da natureza e indo para o canteiro de obras, né? E, dessa forma, também, quer dizer, não era um workshop que a gente pode dizer, não, os estudantes da Suíça vão voltar com algum conhecimento que eles possam aplicar na prática da construção em madeira na Suíça. Não é isso, era realmente sentir a madeira, perceber o material em outro contexto cultural e numa escala em que eles poderiam usar o próprio corpo para construir. Quer dizer, não houve nenhuma utilização de máquinas, apenas ferramentas muito simples, e a gente procurou fazer algumas coisas realmente na mão, por exemplo, cavar os buracos, e por questões de tempo, no final, tiveram que usar algumas ferramentas, mas os alunos tiveram essa chance de entrar em contato direto, assim, corporal com o material, né? E outra coisa que é importante, que é essa questão do acordo, quer dizer, dessas condições materiais que têm que ser totalmente respeitadas. Quer dizer, não existem meios de tratar essa madeira. Quer dizer, ela é usada daquela maneira como é tirada da natureza. Aqui a planta da Rati, ela é feita basicamente de 2 estruturas. Uma estrutura central, principal, depois a gente vai ver nas fotos, essa estrutura aqui ortogonal, do meio, né? Ela usa madeira principalmente usando os esforços de compressão da aroeira, que nós vamos ver depois mais para frente também. E depois existe uma estrutura de cobertura, que ela é praticamente independente, ela só é ligada pela cumieira, a essa estrutura principal mais robusta. Nós vamos ver alguns detalhes mais para frente. É uma casa relativamente grande,
Na verdade, nós construímos uma casa um pouco menor por questões de tempo, mas ela aqui dá por volta de 100 metros quadrados, mais ou menos. Depende um pouco do tamanho da família e do construtor. É uma casa também relativamente alta, né? Uma casa de 5 a 6 metros de altura, na Cumieira. E é uma casa extremamente... Quem esteve lá percebe que é uma casa extremamente agradável, de clima muito ameno, quer dizer, lá fora é aquele sol escaldante, e lá dentro, realmente, uma atmosfera, um clima muito fresco. Quer dizer, ecologicamente, ela funciona muito bem para o local, né? Quer dizer, isso já é... Aqui mostrando os alunos que começaram, quer dizer, no canteiro de obra, a cavar realmente os buracos onde eles iam colocar a estrutura principal. Né? Aqui os índios também já trazendo os troncos de aroeira, ou maracatiara, que eles também, como os índios chamam a madeira lá. Já montando essa estrutura principal, né? Todos juntos, quer dizer, havia um time de índios e um time de estudantes, todo mundo trabalhou junto. E aqui mostrando para vocês o feitio desse primeiro cilindro, né, que na verdade, eles fecham primeiro o cilindro e depois eles vão colocando, vão marcando também com trocos de aroeira a meia cúpula, que depois vai fechar os dois lados da rati. Né? Aqui a gente vê que essa meia cúpula já estava sendo feita. Aqui os estudantes já começam a colocar as ripas, né, que vão depois segurar a palha do buriti. Eles usam a casca da aroeira depois para proteger a casa contra a entrada de animais. Né? E aí vem a palha. Né? A palha é simplesmente dobrada, como é a palha do buriti, ela é simplesmente dobrada, e o próprio peso da palha faz com que ela fique estável. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês também um pouco sobre o material, né? Quer dizer, a aroeira, como eu já te mostrei, que é uma árvore amazônica, mas que também aparece no estado do Mato Grosso. Aqui, os índios colocando ela sobre os postes. Né? Nós também usamos a quariquari, ou a cariquara, que também é uma madeira amazônica que está difícil de encontrar. Os índios têm reclamado que, realmente, a disponibilidade de material existe escassez, né? Quer dizer, muito desmatamento. Aqui, os alunos sentindo a flexibilidade da madeira, quer dizer, a madeira toda ela é flexionada. Né? Então, a gente vê que foi muito interessante para eles também poder sentir o esforço, né, que se pode colocar no material sem que ele entre como se diz, sem que a madeira quebre. Quer dizer, foi muito interessante. Essa madeira é muito flexível e foi uma parte muito bacana de todo o workshop. E tem também o que é uma das coisas mais interessantes da construção, que é realmente esse cipó chamado de urubamba ou jacitara, palmeira jacitara, que é usada para amarrar todas as partes da construção, todos os elementos construtivos foram amarrados com esse cipó. Não houve uso de pregos, de parafusos, nada. Toda a casa foi amarrada, inclusive a estrutura principal, como a gente pode ver aqui, as madeiras mais pesadas foram amarradas. Quer dizer, aqui um estudante, o próprio índio, que é o mestre Anésio, fazendo a amarração dessas toras maiores, e aqui um nó já pronto. Né? A gente pode ver. Aqui uma foto maior. Os estudantes sentiram uma certa dificuldade, quer dizer, não era assim...
tão fácil como parecia no começo para eles. Houve um aprendizado realmente de artesão, né? Aqui, mais uma vez, um nó, que a gente pode ver que foi feito pelo time. E a palmeira de Buriti, que também é um material, quer dizer, é uma palmeira difícil de se encontrar ali na região. Os índios tiveram que ir para longe para buscar o material. E a gente vê aqui a textura dela caindo na... Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não. Ela aqui caindo na cobertura, ela vista por dentro, o que a gente vê ali são as cascas que protegem contra a entrada de materiais, e, no final, a textura que ela dá para a casa como um todo, né? Essa é a casa que foi construída pelos alunos, né? Aqui a gente vê uma aluna do ETH dobrando a palha, colocando ela sobre as ripas. Aqui já a rati já pronta, né? É interessante ver os detalhes de amarração. Gostaria também de falar que foi uma experiência interessante como times, quer dizer, um teamwork, muito interessante porque não se falavam a mesma língua, né? Houve um certo choque cultural, mas, no final, foi muito interessante o entrosamento todo. Tenho que agradecer à FUNAI pelo apoio, tenho que agradecer os patrocinadores também, pela cooperação, né? E todos deram um feedback muito, muito positivo, né? Aqui é uma foto que mostra bem os estudantes participando, todos juntos, colocando essa viga em cima ali do pilar e se colocando também, quer dizer, treinando o equilíbrio no canteiro de obra, equilíbrio corporal, ao mesmo tempo amarrando essa estrutura, né? As meninas ali subiram nas ripas. Aqui, o mestre Anésio estava ensinando como amarrar, né, as ripas nesses postes flexíveis, e muitas vezes eles usam um cipó só para amarrar toda um poste desse, é um cipó só. É interessante também, alguns alunos também, né, subiram, se colocaram um pouco, se foram um pouco mais arrojados, subiram lá para as vigas mais altas. Aqui é o grupo todo. E esse foi o estado que a gente deixou a casa lá para eles depois de 5 dias, né? Não, a casa não foi terminada pelos alunos, foi terminada pelos próprios índios, cerca de 2 semanas depois da nossa volta para Zurique. E ela ficou assim, né? No final, a casa ficou desse jeito. Ela é um pouco diferente, ela tem uma aparência diferente das outras casas por causa da cobertura de Buriti, em comparação com as outras coberturas de Guariroba, né? Ela é por dentro, uma vista interna, e mais uma vista de cobertura. Deixa eu ver aqui. O interessante, então, quer dizer, um dos resultados, né, que além desse trabalho conjunto, além de entender a madeira com o próprio corpo e entrar numa escala que é uma escala de contato direto com o material, existe essa questão de entender a construção como um tecido, né? E é por isso que a gente colocou o nome da exposição aqui, o nome do workshop, como Construindo e Tecendo. Quer dizer, não existe o uso de metais e toda a estrutura é amarrada, né? Então, e a gente conseguiu relacionar, vendo o modo de vida dos índios, que a construção ela é totalmente integrada com o modo de vida deles e com o artesanato, né? Quer dizer, toda a construção não é uma técnica que não tem relação nenhuma com aquilo que eles fazem como artesãos. Então, são todos artesãos, então, eles têm o tear, então, eles fazem as cestas, e a construção é vista também
como uma forma de tecer. Então, aqui eu vou mostrar algumas fotos para vocês em que os alunos e os índios aparecem como se estivessem realmente costurando a construção, né, com esse cipó. E aqui a gente vê uma das vigas e as ripas todinhas amarradas. E uma questão interessante que foi levantada também durante o workshop é que os índios gostaram muito, ficaram muito felizes de poder construir, de ver que havia um interesse na construção original da casa deles, né? E essa eu acho que é uma imagem interessante, porque existe uma questão do abandono dos índios e tal, e todo aquele conhecimento que eles têm, que nós, quer dizer, como ocidentais, vamos dizer assim, acabamos deixando um pouco no isolamento. Então, essa é uma imagem que eu acho interessante, porque mostra uma criança construindo uma casinha de madeira, enquanto a gente construía a rati. Isso, na verdade, para mim, é um símbolo de que eles se sentiram muito valorizados, né, culturalmente valorizados. E agora existe a FUNAI acabou me ligando e pedindo para que a gente possa apoiar um outro projeto, que é exatamente transformar essa casa num centro comunitário para a recuperação do conhecimento em plantas medicinais, que é um problema muito grave dos índios. Eles não têm acesso à saúde, né? Então, eles querem transformar essa casa num centro comunitário para recuperar esse conhecimento, que ainda existe. Esse é o cacique da tribo. Ele é um dos únicos, ele e mais dois outros caciques que detêm esse conhecimento. Então, a técnica construtiva, quer dizer, trazer essa técnica de volta, essa técnica original, com material original, de certa forma, despertou neles essa vontade de recuperar outras formas de conhecimento que estão sendo perdidas, como a questão da saúde, das plantas, que é um conhecimento milenar que está sendo perdido ali. E foi interessante ver que eles se sentiram valorizados pela participação do grupo, pela essa cooperação. E a gente, quer dizer, espera que isso tenha uma continuidade, né? Eu gostaria também de agradecer vocês, primeiramente ao público aqui, e todos aqueles que colaboraram para a realização desse workshop, que foi de muito difícil organização, mesmo para mim, como brasileira, foi muito difícil e precisou de apoio, né? Quer dizer, não só financeiro, mas apoio logístico, apoio aqui da FUNAI. E foi uma experiência excelente. Estou muito feliz, espero que tenha continuidade. Muito obrigada.